Fala, meus companheiros e minhas companheiras. Hoje eu tenho uma mensagem de Jesus, tá, para você, da série Jesus. Já quero te dar a paz do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que essa palavra era o que faltava hoje para você, tá? Nesse domingo, para você. Só que antes da gente entrarmos na mensagem, né, que vai falar contigo hoje, eu já quero orar contigo, tá? Meu Deus, meu Pai, que cada um venha ter um encontro, Deus, aqueles que estão afastados, que estão fora da Tua presença, que venham encontrar o Senhor, Deus, servir ao Senhor, que tenha essa felicidade, esse milagre que quer ser salvo, é a salvação, e que venha ver a cidade santa, que venha ver o Senhor, porque para chegar ao Pai tem que passar pelo Filho. Então, se aquelas pessoas não crê no Filho, não crê no Pai. E quem crê no Filho, crê no Pai. Que ela venha crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que venha te servir e que venha ser salva. Não só ela, mas a família dela toda. Deus, né? Que a palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto há tempo, porque a vinda do Senhor está próxima. E o Senhor está vindo para arrebatar, né? Levar a igreja. Só quem for a igreja, quem tiver em santidade, porque sem santificação não vai chegar ao ancião, não vai ver a Nova Jerusalém. É isso que eu lhe peço, Deus, por tudo, perdoe nossos pecados, que tenha essa semana que vai entrar, uma semana abençoada, maravilhosa, esse domingo tremendo, Deus, que venha fazer milagres, coisas grandiosas, Deus, em nossas vidas, Deus, em nome do Senhor, nos guarda, nos perdoe nossos pecados, que nós somos falhos, né? Usa, capacita cada vez mais aqueles que são teus, em nome de Jesus, amém. E a mensagem que o Senhor nos deu, né? Ela se encontra lá na segunda carta aos Coríntios, tá? Segunda carta conforme escreveu o apóstolo Paulo, capítulo 12, e o versículo é 2, que o Senhor vem dizendo assim: conheço o homem Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Só Deus sabe, né? Deus sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Bom, essa mensagem aqui, né? O apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, sobre uma visão celestial. Só que ele não quis falar que é ele, mas ele botou como um homem de Cristo. Um homem de Cristo, ou seja, um homem cristão, um homem de Deus, um servo do Senhor, que há 14 anos, ele não sabe se foi em corpo ou em espírito, né? Ele foi arrebatado ao terceiro céu. E muitas pessoas aqui na Bíblia foi arrebatado. Igual Enoque, Moisés, Elias, não morreram, foram arrebatados. Só que eles não voltaram. Né? Elias e Moisés vai vir só na grande tribulação. Para converter ainda, pregar para as pessoas que estiver aqui na terra. Para se converter ainda e ser salva. Porque o Espírito Santo de Deus ainda vai estar aqui na terra. A igreja não, nós não. Mas o Espírito Santo vai estar aqui. Que o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então ele vai estar aqui. E outro que foi arrebatado, né, que viu a Nova Jerusalém, a cidade santa, foi João, o apóstolo João, discípulo de Jesus, João, que Deus deu a visão para ele em Apocalipse. Ele teve em arrebatamento ali, ele teve a visão, só que ali foi em espírito. Ele teve a visão em espírito. Já fala que não foi em corpo. Agora aqui não. O apóstolo Paulo, ele não sabia discernir, né, se foi em carne, entendeu? O espírito. Mas ele sabe que ele viu a cidade santa, né? Ele viu o terceiro céu, que é onde Deus está, onde Jesus está.
à direita do trono de Deus. Só que Deus falou para ele, né? Ele viu Jesus, porque essa palavra aqui vem falando desde o versículo do capítulo 12, do versículo 1 até o 10, vem falando sobre a visão celestial e o espinho na carne. Só que essa parte aqui que a gente está falando é sobre a visão celestial. A visão que Deus passou para o apóstolo Paulo, uma revelação do Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo passou para ele falar para aquela igreja de Corinto, falar para a gente, né, e ele glorificando, falando, né, que foi bom, que ele viu muitas coisas boas, né? O João ainda falou algumas coisas ainda lá em Apocalipse, né? Apóstolo João, né, que os cabelos são brancos como a neve, que a rua é de ouro. Jesus, antes de partir, falou que lá na casa de Deus ia ter muita morada, ia ter muitas casas. Por isso há tempo, há salvação. A pessoa pode ser salva ainda. Vai garantir, tem um lugar para todo mundo. Só basta a gente querer se arrepender de todos os pecados e aceitar Jesus Cristo como o único Salvador. Para poder ser salvo. Poder viver com Cristo na eternidade. Né? Ter a vida eterna, não a condenação eterna. Só que João ainda falou algumas coisas, mas não falou muita coisa, falou algumas coisas. Agora, o apóstolo Paulo não, ele não pôde revelar as coisas que está lá, para deixar para a gente, quando for lá, a gente ver nossos próprios olhos. Para matar a curiosidade. Por isso a gente tem que fazer de tudo para ser salvo, garantir o nosso galardão aqui na terra. E o apóstolo Paulo, ele falou que há 14 anos, porque eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, porque há 14 anos ele ficou sem estar em Cristo. Afastado, não estava fazendo a obra, não conhecia Cristo. Talvez você esteja tantos anos, né, igual a ele, mas nunca é tarde para poder servir, buscar a Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto há tempo. Enquanto ele está por perto. Enquanto ele não vem buscar a igreja. Porque depois que a porta fechar, aí já era. Mas enquanto há tempo, temos que fazer de tudo para ser salvo. Buscar de tudo aqui para fazer a boa obra. Fazer de tudo para ganhar, viver na eternidade com Cristo é a melhor coisa. O apóstolo Paulo ficou muito feliz. E há 14 anos também, ele começou a fazer a obra do Senhor com 14 anos. Ele começou a aprender com os melhores professores, os melhores doutores. Um deles é Gamaliel, ele ficou aos pés de Gamaliel. O último professor dele ensinou muitas coisas para ele. Um homem muito inteligente. E ele adquiriu muito conhecimento. E nós conhecemos o conhecimento, né, da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos que ler, meditar na palavra dele de dia e de noite, para conhecer e proceder mais de Jesus. Ele para conhecer e proceder mais de mim. Então, quanto mais a gente lê, a gente aprende mais. Quanto mais a gente ir para a escola bíblica, a gente aprende mais. Quanto mais a gente ouve pregação, a gente aprende mais no YouTube. Usa a plataforma ali, a gente tem que saber usar, e ela é uma coisa boa para você ouvir pastores, pregadores, né, falando a palavra de Deus, porque você aprende muita coisa. Na igreja, né, os pregadores, você aprende muita coisa. Na aula de ensino, de doutrina, muita gente não gosta, mas ali você aprende muita coisa. Então, há 14 anos, o apóstolo Paulo, ele começou, né, com 14 anos, a aprender do Senhor Jesus Cristo para servir a ele. Ainda ficou 5 anos ainda estudando
lá em Jerusalém, onde tinha a irmã dele, morava lá, que ela era casada, para poder aprender da palavra de Jesus. Ele logo quando ele se converteu, ele quis falar da palavra, do pouquinho que ele sabia. Ele já foi no meio dos doutores, das pessoas que tinham medo dele, que era perseguido. Mas ele foi para ensinar e aprender junto com eles. Igual a gente está na igreja, a gente está para aprender, para a gente poder depois ensinar aqui fora, falar da palavra de Deus, igual foi o discípulo com Jesus. Eles ficaram aquele ministério, né, de Jesus, aqueles 3 anos, os discípulos, eles aprenderam o suficiente para poder ensinar, pregar fora, pregar para as nações, salvar almas, o reino. Não para se gloriar, mas se gloriar o nome de Deus, o nome de Jesus, se gloriar em Jesus. Porque há uma festa no céu, quando uma alma aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. É uma alegria imensa. Aí há 14 anos, o apóstolo Paulo, ele começou a aprender a palavra de Deus. Por isso, eu quero aprender a tocar instrumento. Eu já estou velho, não tem idade certa. Está novo, não tem essa. Para servir ao Senhor, fazer a obra, não tem idade. Abraão e Sara não tiveram filhos velhos? Deus não cumpriu a promessa na vida deles? Então Deus pode cumprir uma promessa em você, nunca é tarde. Deus não é homem para que minta nem que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai se cumprir. Então creia, tenha fé em nome de Jesus. Então você que quer cantar, não quer tarde, você cantar para Jesus, fazer uma aula de música, de instrumento, vai, corra atrás do seu sonho. Quer ser um ministrador, um pregador da palavra de Deus? Não quer tarde. O apóstolo Paulo, ele não queria ser apóstolo, mas Deus já tinha chamado para ele. Ele perseguia os cristãos. Igual muitas pessoas que é contra o cristão, Deus acaba usando eles. Porque a palavra do Senhor fala, né, que Deus usa os loucos para confundir os sábios, usa os que não são para confundir os que são. Então, aqueles que, eu não sou nada, eu não vou ser nada, eu não consigo nada. Peça a Deus, a palavra do Senhor fala, tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. Tenha fé que Deus vai abençoar, vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, com 14 anos, ele começou a fazer o ministério dele, chamado ministério dele. Há 14 anos ele ficou afastado de Deus. E eu acho que há 14 anos ele teve essa experiência com Deus, de ver o terceiro céu. Então você vai ter experiência com Deus, igual Moisés teve na sarça. A Eva e Adão tinham experiência de toda tardezinha Deus falar com eles. Você vai ter experiência, vai ter encontro com Deus. Então, busque a Deus, buscai a Ele, e Ele chegar a vós. Chegar a Deus, Ele chegar a vós. E essa palavra aqui, como eu falei, é que o apóstolo Paulo, ele vem falando aqui sobre, no versículo 4, fui arrebatado ao paraíso, que é o paraíso. E o paraíso significa o quê? Coisa boa, terra boa. Era igual lá onde Adão e Eva estavam, só que aí foi o paraíso aqui na terra. Agora lá não, é o paraíso do céu. E lá não vai entrar pecado, não vai entrar choro, não há injustiça, não há nada de errado, só há alegria, porque lá vai estar a igreja com Cristo reinando no céu. E depois vai reinar aqui na terra, em nome de Jesus. Quando passar a grande tribulação e a gente vier com a igreja, igual lá o Apocalipse vem falando. Ver a igreja com o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E governar, reinar aqui na terra. A gente vai governar, reinar lá no céu. Em nome de Jesus. Jesus vai voltar, vai levar você, eu e toda a nossa família. Em nome de Jesus. E depois vai ser aqui. Aqui. E ele fala que é um paraíso. Ouviu palavras inefáveis. Palavras doces. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala que a palavra de Deus ela é doce como mel.
É manso. A palavra do Senhor Jesus, ele é manso. É uma mansidão, nos acalma. Mas ele fala que de que ao homem não é lícito falar. Porque o homem não pode falar. Só Deus. É só Jesus Cristo. Tanto que Jesus Cristo, antes de partir, ele falou algumas coisas para os discípulos. Então só Deus pode falar, Jesus pode falar tudo. Então a palavra do Senhor fala que não há nada oculto que possa ser revelado, né? Então, se Deus não falou aqui, né, tudo, é pra gente poder ver lá no céu. Quando a gente subir, Jesus vai vir, o noivo vai vir buscar a igreja, a noiva, para ser arrebatada com ele. Vai tirar, arrebatar significa tirar, arrancar daqui do mundo que é do maligno, pra gente ir pro mundo nosso. Que Jesus, quando estava sendo crucificado, falou para Pilatos. Pilatos falou com ele, ele falou: meu mundo, meu reino não é aqui. Ele não era daqui, a gente não é daqui, a gente somos só peregrino. Somos estrangeiro, porque o nosso lar é no céu, nós pertencemos ao reino dos céus, como Jesus Cristo era. Nós não somos daqui. O mundo já é do maligno. O mundo não nos pertence. Nós estamos no mundo. Mas não vamos morar no mundo. Vamos morar no céu, em nome de Jesus. E essa aqui fala sobre a visão do apóstolo Paulo que ele teve e que nós vamos ter, né? É só aguardar, esperar, continuar fazendo a boa obra, tendo fé, para poder ver. Porque muita gente só crê vendo. E a gente vamos ver tudo que Deus tem preparado para nós, igual o apóstolo Paulo viu lá no céu, em nome de Jesus.